Olá, esse é mais um Momento Psi e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um tema bastante interessante, que mexe muito com as pessoas e que é muito falado, muito recorrente também nos consultórios de psicologia, que são alguns problemas relacionados ao sexo e ao casamento, e principalmente os casamentos sem sexo. Isso é muito frequente e a gente sabe, na verdade, né, que muitos casamentos, com mais frequência aqueles que têm mais tempo, né, mas muitas vezes casamentos também com poucos anos de duração, já começam a experimentar a falta e a baixa na frequência das relações sexuais. Alguns até acabam vivenciando, então, a falta total do sexo. E isso é bastante discutido, né? Acaba causando muita angústia entre o casal, né? E causando alguns efeitos na conjugalidade. E é por isso que eu tô aqui hoje, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre esse tema. Bem, a gente sabe que o sexo é um componente muito importante nas relações amorosas. Mas dentro de uma relação amorosa existem vários outros fatores também muito importantes. E não necessariamente as relações sexuais são aquilo que vai ser essencial para que se mantenha um casamento. Por isso nós acabamos tendo ciência de muitos casamentos que se mantêm durante muitos anos e que não terminam mesmo sem as relações sexuais. E a felicidade no casamento? Ela é possível mesmo assim? Isso também é bastante pensado e discutido, né? Até porque casamentos com relações sexuais frequentes e até satisfatórias, nem sempre no seu total, no seu todo, são interpretados como casamentos felizes, né? Então é importante que a gente pense sobre isso, até porque muitas vezes o que atormenta alguns casais são conceitos prontos, né? De que casais que não estão bem sexualmente ou que não têm mais sexo já não podem mais continuar juntos. É claro que tem várias situações que podem causar isso. Algumas realmente mostram, né, que existem muitos problemas entre os casais, mas algumas mostram que para alguns casais as relações sexuais não são mais aquilo que mais importa dentro do casamento, né? Dentro da sua conjugalidade. Bem, logo que o casal se conhece, né, e que decide ficar junto, para que isso aconteça é preciso que se dê aquele encaixe, né, que é explicado de várias formas dentro da psicologia, da psicanálise, né? Muitas vezes se fala no encaixe perfeito entre as neuroses de um e de outro. Tem a questão física, né, do cheiro, da pele, do toque do outro, que a gente chama de química amorosa, né? Então é uma série de requisitos que acaba fazendo com que duas pessoas acabem decidindo ficar juntas e sentindo uma atração sexual significativa uma pela outra para ficar realmente juntos. Então, o sexo no início do relacionamento é um componente bastante importante e que pesa, sim, né? Essa questão da identidade sexual e da harmonia sexual entre o casal no início é um componente que pesa para que se decida ficar um com o outro. Mas também no início das relações, o que acontece? Que a gente já falou bastante em outros vídeos, né? Naquele momento no qual se encontra a outra pessoa, que a gente acaba decidindo ficar junto, se projeta uma série de expectativas naquela pessoa e na relação. E a gente sabe que são projeções, porque são coisas nossas que projetamos naquele outro, né? Não é o que aquele outro é na realidade. E isso acaba fazendo com que as pessoas se frustrem com o tempo. Essa frustração é inevitável, porque o que faz com que nos apaixonemos pelo outro é aquilo que nós achamos que a pessoa é. E numa relação sexual de casal também é isso que acontece, né? Então ali no ato sexual naquele momento não tá só a pessoa A e a pessoa B do casal, né? Pensando aí numa relação sexual tradicional, né? Não pensando aí em outras configurações.
mas estão também as projeções de um e de outro, né? Aquele que a pessoa achava que o outro era, ou pensa que o outro é, ou espera que o outro seja, e da outra parte da mesma forma, né? Então, conforme o tempo vai passando e que se percebe que não é bem assim, né? Que aquele outro que amamos, que gostamos, né? Que com quem construímos uma relação amorosa não corresponde às nossas expectativas, muitas vezes isso pode acabar tendo efeitos no desejo sexual desse casal. Quando fazemos a nossa escolha amorosa, então, que acabamos nos sentindo atraídos por alguém e achando que fomos capturados por alguma coisa que aquele alguém tem, na verdade somos nós que projetamos, que colocamos naquele alguém alguma característica que vai nos capturar ou nos atrair. Então, na verdade, quando nós falamos de uma relação amorosa, de atração sexual, de relações sexuais, na verdade, é todo o tempo as pessoas com elas próprias, né? O que encontramos de atraente sexualmente em alguém, no nosso par amoroso, são coisas que nós projetamos. São coisas nossas que encontramos ali de alguma forma. E isso faz com que no decorrer da vida sexual dos casais, todo o tempo, o seu desejo sexual pelo seu par amoroso tem a ver com o que se passa no seu íntimo. Então, muitas vezes, muitos problemas sexuais, né, como impotência, como frigidez, tem muito a ver com o que aquela pessoa sente do seu desempenho na relação sexual, né, de muitas vezes entender que o seu par amoroso, que o seu cônjuge não está satisfeito com o seu desempenho. Então, nós temos muitos casos que surgem na clínica psicológica, tanto individualmente como nas terapias de casais, né? Que acabam indo para a clínica a partir de pessoas que foram a outros especialistas, achando que tinham algum problema físico, algo orgânico da ordem sexual, por não estarem mais conseguindo fazer sexo, ter relações sexuais com o seu marido, com a sua esposa, né? E acabam constatando que não há nada físico, né? Que as questões ali são de origem emocionais, psicológicas. E quando chegam na clínica, o que acontece é justamente essa constatação, né? De questões emocionais, principalmente de expectativas que foram colocadas na relação amorosa e nas relações sexuais e que não foram cumpridas, e também de sentir-se inadequado, de achar que não satisfaz o seu parceiro. E isso vai causando, então, um sentimento de afastamento sexual, muitas vezes de desinteresse, outras vezes também, então, as duas partes do casal acabam se voltando para outras formas de ter prazer sexual, às vezes com o autoerotismo, né? Porque o autoerotismo ele não dá o trabalho que uma relação sexual dá, no qual a gente tem que acompanhar o ritmo do outro, dar prazer para o outro, correr o risco de achar que não deu o prazer que gostaria, né? Então, o autoerotismo muitas vezes acaba sendo uma alternativa e muitas vezes a pornografia acaba entrando nisso como uma opção. Alguns casais acabam optando, então, por buscar fora do casamento satisfação sexual, onde não existe muitas vezes um compromisso afetivo, e aí o risco de sofrer essa angústia de não estar satisfazendo o outro. E alguns casais também acabam abrindo mão, então, da sua sexualidade nesse sentido, do ato sexual, mas mantém algumas coisas do seu erotismo na vida de casado através de outras questões, porque a gente sabe que a sexualidade ela pode ser sublimada, ela pode ser canalizada para outras questões. Então tem muitos casamentos que se mantêm porque o casal se entende muito bem, né? Em outros vários aspectos, porque o casal tem projetos juntos, porque educa filhos juntos, mas sexualmente, assim, no ato sexual mais, não estão mais se encontrando, mas ainda assim acham que vale a pena manter o seu casamento. Então, a sexualidade, a prática sexual entre os casais acaba tendo uma relação muito íntima com o amor próprio de cada um e com o narcisismo de cada um também. Satisfazer o seu parceiro, né? Saber que satisfaz o parceiro
de alguma ou de muitas formas, é algo que auxilia, né, na manutenção do amor próprio de cada um. Ao mesmo tempo que entender que não está satisfazendo o seu parceiro ou a sua parceira diminui o amor próprio. O narcisismo também tem tudo a ver com isso, né? Sentir-se dependente do outro para ser feliz. Entender que aquele outro, né, mesmo que falho, mesmo que não correspondendo às expectativas que colocamos, precisamos estar com ele, né? Precisamos dele ou dela para nos sentirmos felizes, não desejarmos de forma alguma, então romper o relacionamento também é algo que acaba sendo uma ferida narcísica para nós, né? Precisarmos do outro, tanto para satisfação sexual quanto para as questões emocionais, né? Para nos sentirmos bem emocionalmente. Então, a relação sexual, a relação amorosa e a conjugalidade passa por isso tudo. E os casamentos em meio a isso tudo, além dessas questões das projeções que se colocam em um e em outro, né, que não são cumpridas, tem toda uma série de desgastes, que também nós já falamos em outros vídeos, né, da vida normal, do cotidiano, né, das questões financeiras, das questões práticas, dos filhos, do tempo que passa. E com a idade, sim, o vigor sexual diminui. Muitas vezes temos questões de doenças realmente, né, questões físicas que podem estar diminuindo a atividade sexual do casal. E a forma com a qual o casal vai ver, então, essa diminuição ou até realmente a ausência de sexo é que faz toda a diferença. Não existe uma sentença que diga, né, que um casal que não faz sexo, fora os casais realmente bastante idosos, né, não deve mais continuar junto. Porque cada configuração conjugal é uma, né, e na verdade cada casal e cada dinâmica que se dá ali pede e necessita de algo para se sentir bem. Então, tem casais que vão ficar bem, que preferem ficar juntos, mesmo sem sexo. Tem casais que optam por ficar sem sexo porque uma das partes não consegue mais. Tem casais que se amam, mas não tem mais desejo sexual um pelo outro. Tem casais que optam por abrir suas relações, mantendo o casamento, porque gostam e precisam muito um do outro, mas sexualmente buscam fora. E tem casais que, com a ausência do sexo entre si, sofrem muito, né? Vivem uma angústia muito grande. E que, então, realmente pensam na separação. Na verdade, a constatação, né, de que não existe mais conversa sobre isso, não existe mais busca para se sentirem melhor um com o outro, é muito pior do que os casais que ainda debatem o tema, que ainda discutem, né? Que ainda buscam de alguma forma resgatar alguma coisa ou contentar um ao outro. Esses ainda têm chance, né, de se reencontrar e de manter a relação. Mas aqueles que já abriram mão de uma forma triste, né, de um jeito que não gostariam, né, que estão insatisfeitos com isso, bom, aí é importante daqui a pouco rever mesmo essa conjugalidade, esse casamento, né, no sentido de que se está valendo a pena ainda. E ainda temos também os casais que continuam fazendo sexo, tendo relações sexuais, mas é algo tão mecânico, né, que acaba não tendo aquele erotismo que a gente estava falando antes, né? Alguns casais que não praticam o sexo, mas que têm erotismo, têm sexualidade no seu contato, no carinho que tem um pelo outro, às vezes estão mais satisfeitos com essa parte no seu relacionamento do que aqueles que a gente diz que transam só para cumprir tabela, né? Mas que não tem um encontro sexual de fato ali. A coisa já tá muito mecânica. Então, o que fica do vídeo de hoje é que cada casal tente entender o que precisa dentro da sua dinâmica. Que não existe receita pronta para isso, para felicidade. Né? E a gente sabe o tanto que o casamento gera de prazer e de angústias, né? É uma questão sempre de colocar na balança e ver o que está pesando mais, né? Se ainda está trazendo mais benefícios do que malefícios. O tanto que se precisa daquele alguém, então.
se realmente faz sentido continuar com essa pessoa, ou se vai ser melhor para ambos que se rompa, né? Mas é muito importante que se considere todas essas questões. Bom, esse então foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, fiquem bem à vontade para perguntar, serão respondidas. Uma boa semana para todas e um grande abraço. Até o próximo vídeo.